Ba-dum-bum, doo-doo, doo-doo, ba-dum-bum, doo-doo, doo-doo, ba-dum-bum, doo-doo, doo-doo, ba-dum-bum, doo-doo, doo-doo. Easy as pie, lemon, apple or cherry. Loving you is so very. Fala turma, bem-vindos a mais um programa Jeito Goiano. E como prometido, o programa de hoje vai ser o segundo capítulo da retrospectiva nossa, hein? Vai ter várias dicas com a Andressa, espero que vocês gostem, hein? Vamos lá! O público é quem faz a gente, entendeu? Tipo, um digital influencer sem o público não é nada. Sem os seguidores, sem o pessoal que acompanha, que gosta. Então, eu acho que a gente deve esse carinho, né? Tipo, a pessoa fica lá acompanhando a gente, fica lá engajando, tudo. E eu gosto. Nossa, eu adoro. Tirar foto, tudo. E agora, a gente já tá encerrando, mas eu queria que você desse algumas dicas para quem tá começando agora como digital influencer. Tem muita menina que quer começar, mas não sabe nem qual caminho deve seguir. Eu recebo bastante perguntas, assim, das meninas, né, que tá começando, às vezes não tem o apoio dos pais, né, porque hoje em dia os pais, para eles entenderem o que é isso, é bem difícil, tem pai que ainda não entra na cabeça, né. E tem gente que não quer fazer faculdade, aí o pai, como que você vai explicar pro seu pai que você não quer fazer uma faculdade, porque você quer ser digital não quero influencer? estudar, vou viver da internet, é difícil. É difícil. No começo, meus pais também, tipo, minha mãe é uma pessoa que sempre me apoiou, desde o começo, minha mãe sempre me apoiou com tudo, ela que me levava, tudo, mas meu pai e meus avós foram entender, tipo assim, de um ano pra cá. Que aí viram que eu comecei a ter um retorno com o meu trabalho e começaram a entender. Mas no começo ninguém apoiava, era só minha mãe mesmo. E uma dica para quem está começando é não ligar para a opinião dos outros, porque sempre vai ter gente falando, e uma coisa que eu sempre falo, ninguém paga as suas contas, quem paga as suas contas é você. Então, se você tem vontade, se você tem curiosidade, né, de entrar nesse mundo da internet, tem que ir de cabeça mesmo. No começo não é fácil, é difícil mesmo, só que depois a gente vai aprendendo e vai ficando mais fácil. E tem que fazer, né? Tem que fazer. Stories tem que fazer, porque senão nunca pega E não prática. precisa ter vergonha, não, vai lá, mostra. E ninguém vai estar, ninguém vai estar falando bem. Sempre no começo o povo sempre fala mal. Sempre tem uma pessoa pra falar mal. É seus amigos falando mal, é todo mundo, mas depois a gente vai Às vezes vendo. nem fala mal, mas faz a piadinha. Sim, tipo, blogueirinha. E, nossa, é uma coisa que mais tinha no começo. Mas hoje em dia, tipo assim, a galera já respeita bastante. No geral, a medicina tradicional chinesa, a gente não trabalha muito com frio, tá? A medicina chinesa, a gente trabalha muito com o quente, o aquecido. Então, evita pés descalço, que isso vai fazer com que a vascularização do útero diminua. Então, a gente fica um pouco estagnado dentro da visão da medicina chinesa. Então, água gelada, tudo que é gelado, a gente passar para o ambiente. Temperatura ambiente. Água natural. Isso, água natural. Colocar uma meinha para aquecer os pés, escalda-pés, é uma boa dica. E adere ao chá. Então, a gente tem alguns chás aí que a gente pode indicar com mais tranquilidade, o chá de camomila, de erva doce, chá de melissa. Esses que dão uma acalmada Que dão também, uma né? acalmada também. Nós temos uma vida hoje muito, né, agitada, corrida, muito cronometrado, então esses chás vão fazer essa harmonização do coração melhorar e também fazer esse sangue circular melhor. Conta pra gente o que o trabalhador pode fazer com esse dinheiro que ele tem para receber. Então, depende específico na realidade de cada um, né? A gente sabe que a inadimplência no Brasil está muito alta, então quem tiver devedor é bom buscar, é uma oportunidade, né, para quitar as dívidas, mas quem não tiver, que o dinheiro for sobrar, tem a opção do investimento, adquirir algum bem que esteja desejando, então tem algumas opções. E aí, para encerrar, a gente gosta sempre de dar uma dica para fazer jus ao nome do quadro. E eu quero saber, o Sicoob tem algum meio de investimento? Por exemplo, vou receber esse dinheiro, quero investir. Se eu for no Sicoob, tem algum plano, alguma aplicação que dá para eu colocar esse dinheiro e ter algum rendimento? Tem sim. A renda fixa hoje, ela é uma excelente alternativa. Com a alta da Selic, que hoje está em 11,75, então ela vai ter uma rentabilidade maior que o fundo. Então, pode buscar as nossas agências do Sicoob
E aí os consultores vão estar prontos para instruir em qual investimento é o melhor para a pessoa. E as pessoas podem procurar pelas redes sociais também. Se tiver alguma dúvida ou quiser, quero abrir uma conta, o que é que eu preciso? Só procurar as redes sociais? Isso. Temos a rede social do Sicoob Goiás Central e do Sicoob Oficial. Doutora, é até um ponto importante isso que a senhora falou, porque hoje em dia a gente vê as pessoas todas iguais, né? Todo mundo faz procedimentos estéticos e todo mundo fica igual. É um ponto que precisa ter cuidado, né? Precisa ser estudado, cada um precisa quer fazer o procedimento, mas um procedimento personalizado, ser estudado, né? Exatamente, tem que ser isso mesmo. Cada pessoa é única, então é um plano de tratamento, é um estudo, para cada pessoa, é único, né? Não pode fazer a boca tudo igual, não. Então, a gente tem que valorizar o que a pessoa já tem sem tirar as características dela. Eu prezo muito isso. Por isso que cada pessoa, a gente faz uma análise facial para aquele rosto, para aquela pessoa, sabe? Então, isso é muito, muito importante. Hoje em dia, tem muitos materiais também, de Paraguai, da China. Então, a gente tem que trabalhar com bons materiais, né? Materiais renomados, isso é muito importante também, né? Manter uma qualidade do que está fazendo e estar sempre estudando, renovando, isso é muito importante também. E existem riscos, né? Quando a senhora fala de produtos de qualidade, é porque usar qualquer material num procedimento desse existem riscos. A gente viu aí essa semana o Naldo, que fez um procedimento no nariz e o nariz dele começou a necrosar. Então, é preciso cuidado com isso. Tem muitas técnicas, eu vi o caso também, foi muito discutido na minha área, né? A gente tem vários grupos de profissionais, de professores, e foi muito discutido. Então, o nariz é uma região da face que é muito delicada, muito delicada. Não é proibido fazer com agulha como o profissional fez, mas é uma região muito delicada. Na maioria dos meus procedimentos, eu prefiro usar cânula, porque a cânula não tem aquela pontinha tão fininha, tão aguda como a agulha é. Então, a cânula, ela dá uma segurança maior. Mas existem os riscos e o profissional tem que saber desses riscos, por isso que a gente estuda muito, né? Tem que saber desses riscos e evitar essas intercorrências. Fazer tudo para evitar essas intercorrências. Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos conversar com a especialista em ginástica cerebral, Érica Eberle, e nós vamos conversar sobre esses exercícios para o cérebro, para estimular o cérebro. Érica, muito obrigada por vir conversar com a gente e explicar um pouco mais sobre isso, que eu acho que é um assunto novo, né? É isso aí, tudo bom, Andressa? É um prazer estar aqui falando um pouquinho com vocês sobre ginástica cerebral. E sim, na verdade, a gente já deveria saber mais a respeito disso, mas com o passar do tempo, principalmente com a tecnologia, a gente vem sentindo cada vez mais a necessidade de estimular o nosso cérebro, porque a gente vem ficando cada vez mais na zona de conforto e terceirizando o esforço que o nosso cérebro deveria fazer. Então, é muito importante que a gente se preocupe com a nossa saúde cognitiva, né, com a saúde do nosso cérebro, para que a gente tenha uma vida mais saudável, não só, né, fisicamente, mas também mentalmente. E eu acho que é interessante a gente lembrar que isso pode ser feito desde criança até mais velho, desde que a pessoa ainda tenha a capacidade de aprender. Exatamente. Na verdade, a gente deve fazer ginástica cerebral desde a infância, né? A gente tem que se manter nesse ritmo. E quando a gente começa bem cedo, né, mantendo o nosso cérebro ativo diariamente, a gente consegue ter benefícios, né, quando a gente chega lá na nossa fase, né, da terceira idade ali, né, dos 60 a mais. Então, a gente colhe muitos benefícios disso quando a gente chega lá. Mas nunca é tarde para começar. Na verdade, a gente tem que começar, né? Então, se você já tem mais de 60 anos, você está achando que às vezes já passou um pouquinho do tempo, não. Tá? Ainda está em tempo da gente começar a exercitar e estimular o nosso cérebro. E esses estímulos, eles acabam ajudando a evitar algumas doenças.
né? Isso. Na verdade, esses estímulos, eles adiam o aparecimento de sintomas. Então, quando a gente fala em prevenção, a gente tem a sensação que a gente não terá essa doença. A gente retarda, né, Isso. essa doença. E, na verdade, o que as pesquisas indicam é que você consegue adiar o aparecimento desses sintomas, né? E até mesmo para pessoas que já têm alguns sintomas, né, já apresentam algum grau de esquecimento e tal, a gente consegue, através da prática da ginástica cerebral, estagnar um pouco. Então, reduzir a velocidade com que esse processo de demência, né, degenerativo do nosso cérebro, a gente consegue reduzir a velocidade com que isso está evoluindo. Começa contando como que as pessoas podem, as mulheres, né, como que elas podem detectar que tem esse problema. Quais são os sintomas? Andressa, a endometriose, ela geralmente ocasiona cólicas menstruais muito intensas nas adolescentes. Então, é uma doença que a gente fala que ela é uma doença progressiva, uma doença crônica e que começa lá na adolescência. Então, se você tem cólicas que vão tendo uma piora progressiva, é um sinal de alerta. Além disso, nós podemos ter infertilidade. Essa mulher ela pode ter uma dificuldade muito grande para engravidar, dor na relação sexual, dor pélvica crônica, aquela paciente que ela está sempre se queixando de dor nessa região abdominal, mesmo fora do período menstrual. Porque a endometriose, como eu disse, é uma doença progressiva, crônica, ela pode levar a quadros de aderências pélvicas e, por isso, dificulta engravidar. Esse útero, ele tem uma mobilidade reduzida. Na hora da relação sexual, a paciente tem aquela sensação de que está ali encostando em alguma coisa e é extremamente desconfortável para essa mulher. E qual que é a idade que essa doença aparece nas mulheres? Olha, desde o início ali, né, do ciclo menstrual, quando a paciente começa a ter, quando essas mulheres começam a ter as cólicas, a gente fala que nos 2 primeiros anos de menstruação, os ciclos, eles não são ovulatórios, essa mulher não costuma ter ovulação. Então, geralmente, ela não tem cólica menstrual. Mas depois de 2 anos, podem aparecer as cólicas. E as cólicas, na paciente que ela tem endometriose, são cólicas que não melhoram com os analgésicos comuns. Então, precisa estar atenta a esse detalhe. Eu tenho cólica e está cada vez pior, tendo que tomar medicações mais fortes, algumas vezes até tendo que ir para o hospital. Tomar medicação na veia pode sim ser um sinal, né, de endometriose. E tem tratamento a endometriose? A endometriose, ela tem controle, ela não tem cura. E essa paciente, né, a gente pode usar medicamentos para melhorar a qualidade de vida da paciente e, de certa forma, para retardar a evolução da doença. Uma das coisas que a gente faz, uma das medidas, é bloquear essa menstruação. Porque, como você disse, esse tecido que reveste a parte interna do útero, que nós chamamos ali de endométrio, nas pacientes que têm endometriose, ele pode estar implantado em outros locais, no ovário, na parte externa do útero, intestino, bexiga, e com isso produz-se um processo inflamatório. Então, nós vamos usar no tratamento anti-inflamatórios, a gente pode bloquear essa menstruação através de anticoncepcionais, porque se essa paciente continua menstruando, uma das teorias para explicar a endometriose, porque existem várias, é que no momento em que essa mulher menstrua, parte do sangue vai sair em forma de menstruação pela vagina, mas um pouco volta pela trompa e vai implantar nessa parte interna da barriga, nesses órgãos que eu disse. Pessoal, não mude de canal. Vamos para um breve intervalo. E se você quer ser um de nossos parceiros, é só chamar no contato aqui da tela. Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro. A união de pessoas. Gente que não é só cliente, é dona e dono. Isso é ter voz. Participação até nos resultados. Cooperativa não é banco nem fintech. É inclusão de verdade. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Aí, a explicação. Tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Cicobi.
biotina, nutricolin, zinco e piridoxina. Esses são apenas alguns dos nutrientes que vão deixar seu cabelos e unhas mais saudáveis. Com uma incrível ação antioxidante, nós desenvolvemos este produto Cabelos e Unhas para ajudar a evitar a queda dos cabelos e na saúde da manutenção dos fios, além de deixar as suas unhas muito mais fortes. Por se tratar de um suplemento alimentar, pode ser usado tanto por homens quanto por mulheres e não tem contraindicação. Comece explicando pra gente o que é fibromialgia. Fibromialgia ela é uma doença reumatológica caracterizada aí por dores difusas no corpo todo e não só as dores difusas, né? A gente encontra aí na fibromialgia os sintomas como fadiga, insônia, alterações intestinais. Então é importante até que a gente traga mais esses sintomas, porque às vezes as pessoas associam muito com as dores. Só dor. Só dor. E fibromialgia ela não é só dor, é também dor, que é uma característica marcante da fibromialgia, mas também ela vem associada com outros. Por isso que a gente fala de uma síndrome, que é um conjunto ali de fatores, de sintomas, onde a pessoa ela vai, se ela não cuida de uma forma assertiva, eficaz, ela vai tendo prejuízos na qualidade de vida dela. E aí, eu acho interessante a gente conversar, porque você é psicóloga e tem a ver, a fibromialgia tem a ver com o psicológico, com o emocional? Sim, e é um assunto bem polêmico, porque as pessoas elas tendem a falar assim, se é psicológico, então eu estou inventando, é coisa da minha cabeça. Sim. E eu falo assim, não, você não está inventando, a fibromialgia é algo real, né? A pessoa realmente sente dor da ponta do dedo do pé até o fio de cabelo, 24 horas por dia, né? Fora a insônia, a fadiga e tudo mais. Mas a gente fala assim de algo psicológico no sentido de que o emocional, ele afeta as dores, no sentido de aumentar ou diminuir. Então a fibromialgia ela é multifatorial. Claro que a gente não pode focar assim, é psicológico e pronto. Né? A gente precisa olhar para o ser humano de uma forma integral, conjunta. E que, a partir do momento onde a gente olha esse ser humano integral, a gente entende que o adoecimento emocional, ele vai reverberando, ele vai refletindo nesse corpo. Então, nesse sentido, ele é sim e precisa ser tratado também como algo psicológico. Começa explicando pra gente o que é a coloração pessoal. A coloração pessoal é uma metodologia para poder identificar quais são as cores que têm harmonia com a gente, até com a nossa personalidade. A cor ela influencia, né, na nossa comunicação e também harmonicamente com a pele, né, cabelo, cor de olhos. Então a cor ela tem características. Nós também temos como temperatura, intensidade e profundidade. E o que é harmonia, Jane? Por que a gente busca essa harmonia na consultoria de imagem? É repetição, é aquilo que se repete. Então, se você tem algumas características, é importante que a cor que você vai usar dentro dessas características que eu pontuei para você, temperatura, intensidade e profundidade, também esteja de acordo com as suas características. Tem pele que é mais quente, mais fria, é isso. É uma das características. É a temperatura. Já está sabendo um pouco, hein? E eu sei que tem a coloração pessoal e a coloração pessoal personalizada. Qual que é a diferença das duas? Bom, nós temos o método sazonal expandido, que inclusive trabalhei com ele muito tempo, me serviu bastante. Inclusive foi ele que me ajudou a identificar outras possibilidades, né? Eu entendi que é uma metodologia válida, mas que não era para todo mundo, que existia algo, uma liberdade maior. Eu costumo dizer que cada pessoa tem o seu ponto de liberdade. Então eu trabalhei com método sazonal expandido, depois eu fiz uma atualização numa análise personalizada com a Cris, mas nada como a minha experiência, 8 anos atuando, para poder mostrar outras possibilidades, né? Porque o que o método sazonal, que é inspirado na natureza, diz? Eles falam que é inspirado nas cores da natureza, mas na verdade tudo é avaliado pela pele, né? O que ele fala? Que se você tem uma tonalidade de pele, uma temperatura de pele fria, então você não pode ter cabelos quentes, porque não se repete. Aí, teoricamente, não tem harmonia. E um belo dia, fazendo análise de coloração pessoal, eu me deparei com a pele fria e cabelos quentes. E eu falei para a moça, olha, nós temos a mania de repetir a teoria, né? A gente aprendeu daquela forma, a gente repete sem olhar para aquela pessoa. E eu também identificava algumas peles quentes
com cabelo mais platinado e via que ficava harmonicamente bem, porque a característica predominante daquela pessoa não era a temperatura. Então, eu vim com uma nova metodologia onde a gente avalia sim, tá, as características da pele, mas não é o mais importante. É necessário a gente entender o que é importante para aquela pessoa e outro ponto, mudou a cor de cabelo, possivelmente, se você mexer muito na sua característica ou na profundidade, né, depende da característica, pode mudar também a sua cartela de cores, ou seja, existe uma liberdade. Tudo ligado ali, né? Eu mesma tenho uma liberdade com as cores. O Grupo Salo tem um projeto com reeducandos do sistema prisional, do complexo prisional, e a Maria Fernanda vai contar um pouco para a gente como é esse projeto. Então, nosso projeto, são vários, nós temos em torno de uns 5 projetos, mas esse projeto que a gente veio falar hoje é o projeto Eli Ponto, que são reeducandos, né? São os reeducandos que ficam em Aparecida. E a gente começou esse projeto, o meu diretor industrial trabalhava numa empresa que fazia serviços lá dentro do presídio. Só que essa empresa não queria que o nome dela tivesse vinculado a essas pessoas, né? Mas ele mostrou pra gente que a gente poderia fazer desse jeito diferente. E a gente, assim, com um certo temor, né? Porque existe um preconceito, né? Um medo de como que nós vamos trabalhar com essas pessoas. Essas pessoas, de todo jeito, precisariam ser treinadas pelos nossos colaboradores. Então, para a gente convencer os nossos colaboradores também a estar dentro desse ambiente, foi um Tem tempo que de acabar preparo. com o preconceito, né, que existe. Assim. O preconceito existe, a gente sabe, mas foi um processo que aconteceu e que a gente foi convencendo as pessoas. Hoje, quem dirige lá essa parte com os reeducandos, hoje prefere trabalhar lá. É engraçado, né? Porque as pessoas que estão lá, elas teve uma transformação de vida tão grande que ela quer muito trabalhar, né? Porque ela trabalha num lugar limpo, ela trabalha num lugar que ela tem uma comida diferenciada, né? Uma comida fresquinha todos os dias, e ela está trabalhando, ela está mandando dinheiro para a família dela. Então é um projeto que a gente tem muito orgulho. E é diferente o remédio manipulado para o remédio convencional? Porque assim, às vezes as pessoas acham, o remédio manipulado talvez não tenha a mesma eficácia. Explica pra gente essa diferença e se é tão eficaz quanto os remédios convencionais que a gente acha em qualquer farmácia. Não, assim, é muito interessante porque é uma dúvida realmente de muitas pessoas, principalmente porque há muitos anos atrás a legislação em cima da farmácia de manipulação era bem diferente da legislação de hoje. Então, o medicamento manipulado, principalmente para as pessoas mais velhas, tem uma qualidade menor. E não, nós podemos garantir que é a mesma qualidade, as matérias-primas são compradas dos mesmos fornecedores e temos o mesmo cuidado de uma indústria farmacêutica, com área limpa, né, todo o cuidado. O grande diferencial de um medicamento manipulado é a personalização. Porque uma indústria farmacêutica, ela faz os produtos em lote, né? Então, não há possibilidade de um médico, a não ser que ele peça para quebrar o comprimido, que não é tão interessante, né? Não é recomendado, exatamente. Então, o medicamento manipulado, o médico ele pode prescrever exatamente o que o paciente está precisando. Na forma farmacêutica, o que é forma farmacêutica? É o formato que o produto vai. Ele pode, dependendo, claro que não são todos, é por isso que nós temos uma equipe de farmacêutica que analisa isso junto ao prescritor. Então, dependendo do ativo, ele pode ir num chocolate para facilitar a adesão de uma criança. Ele pode ir num comprimido que, ao chegar na boca, só de colocar na boca, ele já desintegra. Essa eu quero de chocolate. É bem legal mesmo. Para criança, a gente tem pirulito, chocolate, não só para criança, mas para aquelas pessoas que também não tem mais dificuldade para tomar. Então, a gente consegue, junto à classe médica, aumentar a adesão do paciente, mudando a forma personalizando, né? E mudando a forma farmacêutica para que esse paciente não... Já é complicado fazer um tratamento, né? E se ainda a forma de usar é ruim, aí a manipulação está aí exatamente para seu braço direito. É isso que eu queria te perguntar, como é que você trabalha isso dentro da sala de aula? Porque assim, você serve como
exemplo para eles, né? É um espelho ali. E como é que você trabalha isso dentro da sala de aula para incentivá-los tanto a ler quanto a escrever? Eu sempre procuro trabalhar a disciplina de História intercalando com outras áreas do conhecimento. E, no caso, eu gosto muito de usar produção de textos de ficção com temas históricos. E eu trabalho muito isso com eles. Para trabalhar a escrita, para trabalhar a imaginação. Então, eu estou sempre incentivando o processo de escrita. E uma coisa que eu falo para eles, que é essencial e às vezes é um tanto menosprezado, é a imaginação, a criatividade, que é algo que tem que ser explorado, né? É algo que você tem que manter com você sempre. Mesmo na vida adulta, eu acho que é algo importante que a gente não deve abrir mão. Essa capacidade de imaginar. Isso é importante para a escrita. Para todo mundo. E acho que não só para a escrita. Não. Eu acho que em todas as áreas que a gente vai trabalhar, a gente precisa ter a criatividade ali aflorada para que saia do comum, né? Exato. Sem a criatividade, a capacidade de imaginar algo que não existe, você não cria nada de novo. Né? As pessoas ficam com um pouco de medo de investir, de guardar dinheiro em poupança, né? Mas às vezes quer pegar esse dinheiro, às vezes não quer investir tudo, mas quer investir um pouco. Como que ela pode fazer isso? Qual o melhor investimento hoje? Perfeito, Andressa. Diante do perfil por você relatado, de uma pessoa mais conservadora, o ideal seria títulos públicos federais. São os investimentos mais conservadores que existem. Está pagando uma taxa de juros boa, 13,75%, dá mais de 1% ao mês, e a pessoa correndo um risco baixíssimo. O risco dela é se o governo quebrar, se o país quebrar. Mas até o país quebrar, muitas outras coisas já quebraram antes. Então é um risco muito baixo, com uma rentabilidade relativamente boa, dada ao risco, por ser um título muito seguro. Era isso que eu ia perguntar, porque a gente vê muito falar em títulos públicos. Porque é muito seguro. Mesmo em um momento instável como que a gente vive agora, continua sendo seguro. Perfeito, Andressa. Essa afirmação de que é muito seguro é sempre relativo a alguma coisa. Então, por exemplo, investir em títulos públicos é mais seguro do que investir em ações de empresas. Por quê? Porque antes do governo quebrar, as empresas vão quebrar primeiro. Então o governo ele sempre vai ter mais, vai ser mais seguro do que outros investimentos por conta disso. Mas não significa que não tem risco. Exatamente, muito bem colocado. Ele tem risco, mas é menor comparado a outros. Então, para a gente encerrar e ir caminhando para o final, quais são as dicas para essa pessoa que vai pegar o 13º, vai investir e não quer investir tudo em uma coisa só? Perfeito, Andressa. Diversificação é a palavra-chave. Assim como a gente sempre vê nas historinhas de quadrinho, nunca colocar todos os ovos na mesma cesta, é o mesmo caso. Você pode colocar um pouquinho em ações, um pouquinho em fundos imobiliários, um pouquinho em títulos públicos, para diversificar a sua carteira. E agora é o momento do cooperativismo, no Minuto Coop. Cooperativismo de crédito. Algo novo para você? É porque você ainda não conhece o Sicoob. O Sicoob é um dos maiores sistemas de cooperativismo. Nós já somos a maior rede de atendimento no Brasil. Estamos nos rincões mais longínquos desse país. Estamos nas cidades onde não tem nenhum serviço bancário, a não ser o cooperativismo de crédito. Nós prestamos todos os tipos de serviços bancários. Temos talão de cheque, cartão de crédito, aplicações, crédito agrícola, crédito rural, todo tipo de crédito que você, sua empresa, pode precisar. Queríamos convidá-lo a vir a conhecer o cooperativismo, para que você conheça por dentro, para que você faça parte também do cooperativismo de crédito, em especial o Sicoob. E ao final, nos nossos balanços, ao término de cada ano, nós ainda temos as distribuições de sobras. Pagamos juros ao seu capital e você faz parte de tudo aquilo que no banco tradicional é o lucro dos acionistas. No cooperativismo é distribuído entre todos os cooperados que participaram para formar aquele bolo das nossas sobras. Venha conosco. Mais uma vez te convido para fazer parte.
E aí, pessoal, curtiu? No próximo sábado tem mais um episódio da retrospectiva do programa Jeito Goiano. E será o quadro Por Aí, que é onde que tem os melhores festivais, lançamentos. Coisa boa, a gente está por aí. Então, fiquem ligados, até o próximo sábado, fique com Deus, fui! Cherry, loving you is so very